Bem, gente, estaremos nesse momento, iniciando uma pequena revisão com relação ao conteúdo um dos conteúdos já propostos na primeira unidade, que é, na verdade, falando sobre o processo de desenvolvimento do capitalismo. Quando nós falamos sobre capitalismo, nós não podemos deixar de observar fatores históricos, certo? Relacionados a contextos sociais e, em especial, temos que perceber que o sistema capitalista ele é um sistema que se desenvolve, basicamente, em relação às necessidades que a sociedade tem, em detrimento à aquisição de insumos, ou seja, de produtos, certo? Quando surge o capitalismo? O capitalismo ele tem origem na Europa, lá entre os séculos XV e XVI, aproximadamente final do século XV, 1492, e século XVI, em substituição ao feudalismo, um sistema até então bastante comum no continente europeu. Bem, o capitalismo ele surge então nessa época e ele vai, consequentemente, apresentar 4 fases até a atualidade. Quais seriam essas fases do capitalismo? Então nós temos aí o capitalismo comercial, que é a fase inicial do sistema capitalista. Nós temos o capitalismo industrial, que ocorre mais precisamente lá com o surgimento da Revolução Industrial, lá no século XVIII, meados do século XVIII. Nós temos o capitalismo financeiro ou monopolista e nós temos o capitalismo informacional. O capitalismo informacional é o mais atual, é a mais recente fase do sistema capitalista. Então nós temos aí algumas fases importantes desse sistema, que é o sistema que nós brasileiros, americanos, europeus, de uma forma geral, a maioria dos países asiáticos, os países africanos, adotam na atualidade. Até mesmo países que até a década de 80, início da década de 90, quando houve o fim do sistema da Guerra Fria, países como a antiga União Soviética, Tchecoslováquia, países como a Ucrânia, entre outros países, tornaram-se países capitalistas a partir de então, a partir desse momento histórico, um marco histórico, que foi a queda do Muro de Berlim e, consequentemente, o fim desse sistema de uma forma concorrente, ou seja, em oposição ao sistema capitalista no mundo. Bem, hoje nós temos alguns países que ainda se trabalham ou dizem socialistas, comunistas, no caso de Cuba, mas que já há uma abertura do seu capital, de sua economia para o capitalismo, como é o caso da Coreia do Norte, que é um país altamente fechado ainda para o sistema capitalista, e para o mundo como um todo. A China, que consegue desenvolver o sistema capitalista econômico e o sistema socialista ou comunista político. Então, aí nós temos alguns diferenciais, mas o resto do mundo é um mundo basicamente capitalista, certo? E dentro desse sistema, nós iremos observar alguns outros pontos. Quando inicia o sistema capitalista comercial? Quando é que dá início a esse sistema? Bem, ele dá início basicamente com as grandes navegações, os descobrimentos, dos países das Américas pelos países europeus, inicialmente Portugal e Espanha, depois, posteriormente, por Inglaterra, França, entre outros. Isso vai acontecer basicamente no final do século XV e depois vai se expandir também para até o século XVIII, quando há também
um contexto de um neocolonialismo, ou seja, o imperialismo na África e também na Ásia. Mas, dentro desse mesmo processo, há um período de descobrimentos, um período de escravidão e um período de genocídio de negros africanos que são trazidos para a América, né? Grupos humanos, também americanos, como grupos indígenas, foram exterminados de forma totalitária, né? Então, com isso se expande o sistema, né, pelas grandes navegações europeias em vários pontos do mundo. E qual o principal objetivo desse sistema? O objetivo é acumular riquezas através de metais preciosos. Não é a moeda como nós conhecemos hoje, mas sim o metal precioso vai ser o principal mecanismo de movimentação do sistema capitalista comercial naquele momento. A doutrina mercantilista vai ser a doutrina imposta pelo sistema europeu, pelo início do sistema capitalista naquele exato momento. Bem, o capitalismo industrial ele vai ter início lá no final ou no início do século XVIII, com a Revolução Industrial que ocorre inicialmente na Inglaterra e, consequentemente, passa também a alguns outros países europeus, aos Estados Unidos, ao Japão, mas um pouco mais à frente. Então, aí há a circulação de pessoas e mercadorias, o aumento desse processo, principalmente na Europa, devido em especial à expansão dos meios de transporte. Nessa fase, a economia funciona como segunda lógica de mercado. O que é isso? Com a intervenção do Estado cada vez menor no processo de produção e comércio. O Estado ele tem, a partir daí, uma influência não tão significativa dentro do sistema como ele tinha anteriormente. Certo? O Estado ele passa a ser um coadjuvante, a indústria passa a ter essa principal função dentro do sistema capitalista industrial, que tem como principal doutrina o liberalismo, o sistema defendido pelo economista inglês Adam Smith, que era um liberal que pregava a não intervenção estatal na economia. A partir de então, nós vamos passar a viver uma nova fase, que é o capitalismo financeiro monopolista, que é a formação de grandes conglomerados industriais e comerciais, o que nós podemos chamar de monopólios, oligopólios, e, consequentemente, hoje, conglomerados, certo? A divisão internacional do trabalho também começa a ter uma influência bem significativa nesse momento, o que nós chamamos pela sigla de DIT, e a criação das bolsas de valores, que são instituições financeiras, onde as empresas elas colocam papéis, entre aspas, papéis a serem comercializados, e as pessoas compram esses papéis a valores variados, que podem ter alta, podem ter baixa, dependendo aí de vários fatores sociais, econômicos, políticos, e, consequentemente, certo? Vai ter um novo arranjo dentro do sistema capitalista internacional. A doutrina básica desse sistema, desse momento, dessa fase, é o keynesianismo, que defende a intervenção do Estado na economia, diferentemente do capitalismo industrial, que defendia a não intervenção do Estado. O capitalismo financeiro monopolista vem a pedir que haja essa intervenção do Estado na economia para que evite crises de superprodução, como ocorreu lá em 1929, quando nós falamos da crise financeira, da crise da Bolsa de Valores de Nova York, que ocorreu um grande colapso econômico, não apenas nos Estados Unidos, mas no mundo como um todo. Um outro ponto importante
que nós podemos falar está ligado ao capitalismo informacional. O que é o capitalismo informacional? O capitalismo informacional é esse capitalismo que nós vivemos hoje, com o surgimento de novas tecnologias, novos mecanismos, né, de comunicação, de interação social, redes sociais como o Facebook, o WhatsApp, né, o Skype, essa nova metodologia de nos comunicarmos, né, de interagirmos, propriamente dito. A internet é um mecanismo mais importante desse sistema, ou seja, nós podemos observar aí uma nova transformação no sistema econômico internacional. E a partir daí, vários setores que antes, né, não tinham interligação, como nós vimos hoje, passa a ter essa interligação. Nós podemos hoje comprar, né, de outros países de forma direta, sem que haja a necessidade de irmos até um importador para que possamos fazer essa compra, né? Nós podemos fazer esse desenrolar comercial, né, entre nós, comprador, né, final, e o vendedor do produto lá na sua origem, certo? Produto chinês, nós podemos comprá-lo diretamente do Brasil e receber esse produto em nossa casa, né? Então, tudo isso são influências justamente dessa nova modalidade, dessa nova fase do sistema capitalista, certo? Você ir até um banco e sacar o seu dinheiro em um caixa eletrônico, isso é algo inerente do capitalismo informacional. Você poder ir à lotérica, você poder fazer várias coisas que você não fazia no passado, mas que hoje você faz. Por quê? Porque o sistema capitalista ele vai lhe proporcionar, né, todo esse processo. Então, é o que nós chamamos de terceira revolução industrial, ou a revolução técnico-científica informacional. Né? O surgimento das tecnologias avançadas que nós conhecemos hoje, né? E que muito, né, nos ajuda no nosso dia a dia. Né? Hoje mesmo com o coronavírus, por exemplo, nós podemos tirar um grande exemplo disso, que as redes sociais é um mecanismo de informações e desinformações, né? Traz muitas informações importantes que são muito alicerçadas em dados reais, tanto da OMS como da Agência Pan-Americana de Saúde, como também das secretarias estaduais, Ministério da Saúde e outros organismos competentes, certo? Que pode estar trazendo essas informações para nós. Como também pode trazer fake news, né? Informações falsas que nos levam a acreditar em fatos que não são verídicos. E com isso aí nós temos que tomar muito cuidado. E isso é o sistema capitalista informacional, nos ajudando, nos trazendo essas possibilidades. E que doutrina defende esse sistema capitalista? A doutrina neoliberal. É o neoliberalismo, pessoal, entrando agora na jogada. É o neoliberalismo mostrando a sua cara e dizendo para o que veio, né? Esse sistema, essa doutrina, ela vem a defender a intervenção mínima do Estado para disciplinar a economia de mercado. Ou seja, o Estado ele intervém, sim, mas de uma maneira bem sucinta, bem ínfima, né, nesse processo. O Estado ele praticamente ele não dá o pontapé para que haja um crescimento, um boom, né, na expansão do sistema capitalista atual. Né? Então, o neoliberalismo ele vai defender justamente a abertura econômica e financeira e, consequentemente, a privatização de empresas estatais, ou seja, empresas que pertencem ao governo, sejam eles federal, estadual ou municipal. Então, empresas que eram públicas, elas passam a ser empresas privadas por parte, né, ou por seguidores desse sistema ou dessa doutrina liberal. Pessoal, por hoje é só. Eu gostaria que vocês dessem mais uma lida no capítulo do livro que fale um pouco sobre esse contexto, né, para depois nós podermos estar nos atualizando um pouco mais.
na próxima aula mandaremos mais uma atividade para que vocês possam estar respondendo. Valeu e uma boa noite para vocês.